Aqui eu falei a Pri. Hoje eu vou falar de um livro que praticamente ninguém conhece e é um dos meus favoritos, Harry Potter. Essa série, ela fez parte da minha infância, né? Na época eu não tinha como comprar os livros, então o que eu fazia? Eu ia até a biblioteca municipal aqui da cidade e eu pegava emprestados livros da biblioteca, quando não tinha na biblioteca da escola, né? Geralmente não tinha. Na biblioteca da escola tinha mais livros, tipo, das matérias que eu tinha, né? Português, matemática, biologia, essas coisas. E alguns livros de literatura, de filosofia, né? Até alguns livros de poesia tinha, que eu até peguei uma vez, mas não consegui ler. E esses livros aqui do Harry Potter, na verdade eu não comprei nenhum deles, eu ganhei todos. E eu comecei a ler os livros a partir do quarto, que foi o Cálice de Fogo, esse aqui. Eu comecei a ler a partir desse. Por quê? Porque os 3 primeiros eu vi a galerinha lendo na escola, mas eu nunca me interessei. Aí saiu o primeiro filme. Aí eu assisti, gostei. Eu falei, vou esperar sair o próximo filme, né? Mais fácil do que eu ler o livro, né? Vou demorar muito pra ler o livro. Aí saiu o segundo filme. Saiu o terceiro. E aí eu fiquei muito curiosa. Eu falei assim, poxa, mas o que acontece agora, né? Aí eu fui pesquisar na internet pra ver qual que era o quarto livro da série. E aí eu descobri que o quarto livro da série era Harry Potter e o Cálice de Fogo. Fui atrás da biblioteca da escola, não tinha. Aí eu fui na biblioteca municipal, fiz a carteirinha e peguei emprestado. E aí eu comecei. E aí, como tinha um tempo limitado pra ler, foi onde eu comecei a pegar a prática pra ler o livro rápido, né? Porque eu pegava livros de 50 páginas, 100 páginas, que é fininho, e eu levava tipo 1 mês, 2 meses pra ler na época. Aí quando eu peguei o Cálice de Fogo, que ele tem tipo, vamos lá, 500 páginas, tipo quase 600 páginas, são 583 páginas que tem o livro, eu tinha que ler o livro em 1 semana. Tipo, pra quem tava acostumado a ler um livro de 100 páginas em 1 mês, assusta. Aí foi onde eu peguei a prática. E aí os livros seguintes, o da Ordem da Fênix, eu também peguei emprestado. E ele é o mais... ele é um dos mais grossos da série, né? E o Enigma do Príncipe e as Relíquias da Morte eu ganhei. O Enigma do Príncipe eu ganhei num Natal e as Relíquias da Morte eu ganhei no outro, assim que lançou o livro. E eu, lógico, adorei, né? Porque foi lançado um livro em cada ano. Então, né? Cada ano eu ganhei um livro diferente. E eu adorei demais ter ganho esses livros. Então vamos lá. No primeiro livro é onde tem a apresentação, né? Você conhece o Harry, você conhece o Rony, a Hermione, você conhece um pouco a Senhora Weasley, os irmãos do Rony, um pouco da história, né, do que aconteceu, pra ele ir morar com os tios dele. Só que não se aprofunda muito, por quê? Porque no decorrer dos livros é onde vai contando a história, porque cada coisa aconteceu. Desde o primeiro livro ele já começa a enfrentar dificuldades. Ele enfrenta problemas que toda criança, todo adolescente enfrenta na escola. Tem sempre aquele colega de escola que você não gosta, que ele não gosta de você, que ele é tipo o seu inimigo mortal, alguma coisa do tipo. E tem os seus melhores amigos, que tem alguns que ficam pra vida inteira, outros que você, tipo, não vê nunca mais, mas sempre tem alguma coisa. E aí, no primeiro livro, é onde ele encontra os amigos, o que seriam os melhores amigos dele, né, pro resto da vida, e é onde ele tem o primeiro encontro com o Lorde das Trevas, né, aquele que não deve ser nomeado, e é a primeira vez que, tipo, que ele derrota a pessoa que derrotou os pais dele, que matou os pais dele, né?
Até então ele não sabe muito da história, ele sabe que ele é um menino que sobreviveu. E ele sabe que esse bruxo matou os pais dele. Só, mas mais aprofundado a história ele não conhece ainda. No segundo livro é onde alguém por algum motivo abre a tal da Câmara Secreta. E aí toda Hogwarts fica empolvorosa, né? Fica apavorada porque vai fechar a escola, porque isso e aquilo. E aí eles têm vários ataques, as pessoas são petrificadas. O Harry e o Rony vão até a Floresta Proibida atrás de uma aranha gigante, o Aragog. E aí a gente descobre que o Rony tem aracnofobia. Ele tem horror à aranha. E, enfim, nesse livro ele tem o segundo encontro com o Lord Voldemort. E, por incrível que pareça, ele encontra a primeira Horcrux. Só que até então ele não sabia que existia a Horcrux. No terceiro livro é onde o Harry encontra o padrinho dele, o procurado, né, fugitivo, Sirius Black. O Sirius Black, ele fugiu da prisão de Azkaban e ele vai atrás do Harry pra tentar explicar o que aconteceu, né, pra tentar falar pro Harry que ele não traiu os pais dele e tudo mais. E aí ele não tem aí o Harry não tem mais um embate, uma aproximação com o Lorde das Trevas. Aí na verdade ele conhece um seguidor do Lorde das Trevas, um dos comensais da morte, né? Que é no caso um rabicho. E aí durante, né, o livro, eu também duvido que muita gente não tenha ouvido falar ou assistido o filme ou alguma coisa do tipo, não saiba. Mas pra não soltar spoiler também não vou falar muita coisa. Mas nesse terceiro livro ele é um pouco mais esclarecedor pro Harry de como as coisas realmente teriam acontecido, né? De como os pais dele foram realmente traídos. No quarto livro, que é o Cálice de Fogo, é onde nós temos o torneio Tribruxo. Que ele é um torneio tipo... é um torneio assassino. Vários bruxos morreram nesse torneio, mesmo assim eles continuam fazendo, só que eles limitaram a idade. Então tem um limite de idade, uma idade mínima, né, pra você participar do torneio. Se você não tiver aquela idade, você não pode participar. E aí por algum motivo alguém vai enfeitiça a taça Tribruxo e coloca o bendito do nome a taça lá, né, que vai soltar o nome dos campeões. E acaba soltando o nome do Cedrico Diggory, do Victor Krum, da Fleur Delacour, né? E solta o Harry Potter. Só que o Harry Potter não se inscreveu no torneio. Alguém inscreveu ele. E ninguém sabe quem é, né? Alguém enfeitiçou a taça ali e colocou o nome dele lá. E aí ele passa por várias dificuldades, várias dificuldades, porque ele não tem conhecimento suficiente pra passar pelas fases do torneio. Todas as fases ele tem alguma ajuda, porque ele não vai conseguir passar sozinho. E aí ele... por fim, ele tem o terceiro combate, o terceiro encontro com o Lorde das Trevas, só que dessa vez com o Lorde das Trevas mesmo, né? Desde o começo ele vem tendo uns sonhos estranhos, desde o começo desse livro ele tem uns sonhos estranhos, assim como se o Lorde das Trevas estivesse já ali, né? Ele sonha com uma pessoa que ele acaba vendo na Copa Mundial de Quadribol, que ele não sabe quem é. Depois, durante, né, o decorrer do livro, ele descobre quem é aquela pessoa, né? Enfim. E aí tem aquele negócio, tipo, ele voltou. Mas o ministro da magia, ele não quer acreditar que realmente o Lorde das Trevas voltou, porque isso seria a ruína dele. E aí entra a Ordem da Fênix. O Harry, depois que ele encontrou o Sirius, ele começou a se comunicar com o Sirius, tudo. O Sirius começou a ajudar ele e tal, né? O Sirius ficou mais participativo na vida do Harry. E aí acontece o quê? Ele... nesse quinto livro da série, né? Ele tá
eles estão num momento bem sombrio, onde as coisas começam a acontecer de novo, começam a pessoas desaparecerem, desaparecimentos muito suspeitos, muito misteriosos, e e ninguém sabe explicar o porquê disso tá acontecendo. E por fim, acontece de o Harry ter muitas visões estranhas, esquisitas, né? E aí entra também o Ministério da Magia entra em Hogwarts com a Dolores Umbridge, a Alta Inquisitora de Hogwarts. Tipo, porra, voltou pra Inquisição. Um negócio muito estranho. Mas ela faz a vida do Harry um inferno. Ela volta pra uns tempos bem obscuros e tal. E por fim, eu lembro até hoje quando eu assisti o filme no cinema, que tipo tem, né, a hora que o Ministro da Magia vê o Lorde das Trevas, ele voltou. Todo mundo, não, jura, pô, tipo, o tempo inteiro, todo mundo falando, só você não acreditava. E é bem assim o livro inteiro. Tipo, o Ministro da Magia tentando convencer a todo custo que o Harry tava mentindo desde o começo. Ele até fez um julgamento contra o Harry por causa de um dementador que apareceu perto de onde o Harry morava com os tios dele. Então, tipo, da onde? Como? Por quê? Por que os dementadores saíram de Azkaban? Tipo, não tem porquê. E uma coisa bem interessante é que, tipo assim, durante o decorrer de todos os livros, uma figura que é bem presente na vida do Harry é o Severus Snape. Que ele era professor de poções e aí depois ele vira o professor de Arte das Trevas. Só que tem um detalhe. O Snape, pro Harry, ele é muito suspeito. Então, pro Harry, o Snape sempre foi uma pessoa nada confiável. Né? E aí é onde ele tem uma bela de uma surpresa. Aliás, todo mundo tem uma surpresa, né, no último livro. Porque aqui, no Enigma do Príncipe, o Enigma do Príncipe é por quê? Porque o Harry achou um livro, né, que é o livro de poções dele, atual. Porque aqui é onde o Severus Snape vai dar Arte das Trevas. E aí tem um outro professor para dar aula de poções. E esse professor, o Harry vai junto com o Dumbledore atrás dele pra convencer ele a ir pra Hogwarts. Básico. Por fim, o professor aceita voltar pra Hogwarts e o Harry acaba se tornando, tipo, faz parte do clube do professor e tal. Aí o Severus Snape, ninguém sabia que ele tinha um livro dele de poções, né? E no livro dele de poções está escrito: esse livro pertence ao príncipe mestiço, né? E ninguém sabe quem é esse príncipe mestiço, mas tem uns encantamentos e as poções, as formas de fazer a poção dão sempre muito certo, tanto que o Harry consegue ser o melhor na aula de poções. Ele sempre foi um dos piores, né, na aula de poções. Ele sempre foi muito ruim em poções quando era o Severus Snape que dava aula. Mas quando esse novo professor entrou, ele começou a ficar muito bom em poções, por causa do livro do Príncipe Mestiço, né? Só que até então o Harry não sabia que o Príncipe Mestiço era o Severus Snape. O Severus Snape sempre foi muito bom na aula de poções. E o Harry, ele tem algumas missões com o Dumbledore durante o livro. E fica um negócio muito misterioso, né? Tipo, o Dumbledore some durante um tempo, né? Enquanto aqui o Dumbledore tá ignorando o Harry, aqui o Dumbledore tá pedindo ajuda pro Harry. Então, tipo, que ele percebeu que não fazia sentido, né? Mesmo percebendo a ligação do Harry com o Voldemort, não fazia sentido ele ficar afastado, porque ele tinha de algum jeito que derrotar o Lord Voldemort, agora que estava comprovado que ele voltou. E aí eles têm, assim, no filme eu não chorei, te juro.
mas no livro, quando eu li, e eu passei uma madrugada inteira pra terminar de ler esse livro, quando eu li essa cena do Dumbledore, foi assim, depois da caverna, das dificuldades que eles passaram, tudo, voltar pra Hogwarts, o que aconteceu com o Dumbledore, eu chorei. Vou ser muito sincera, eu chorei. Quem for fã de Harry Potter falar pra mim que leu o Enigma do Príncipe e não chorou, pelo amor de Deus, você é insensível. A maioria dos fãs de Harry Potter chorou, fato. E o último, As Relíquias da Morte. No sexto livro, o Dumbledore fala pro Harry que o Harry descobre, na verdade, que o Voldemort, antes de acontecer o que aconteceu com ele, né, dele ficar fraco, sumir, ele procurou um jeito de ser invencível, de ser imortal. Qual seria esse jeito? Guardando pedaços da alma dele em objetos. E ele queria saber como fazer isso. Por isso que eles chamaram esse professor de poções, que agora eu não vou lembrar o nome dele de jeito nenhum. Mas por isso que chamaram esse professor de poções, porque esse professor era a chave para descobrir o que foi dito realmente pro Tom Riddle, né, que é o Lord Voldemort, quando ele questionou essa situação das Horcruxes. E para criar uma Horcrux, você tem que cometer você tem que despedaçar a sua alma. Para você despedaçar a sua alma, você tem que cometer algo muito grave, um assassinato. Só um assassinato pode tirar um pedaço da sua alma para você poder colocar num objeto. Isso é muito perigoso porque você pode ficar muito fraco. Então o feitiço pode virar contra o feiticeiro, como aconteceu com o Lord Dumbledore quando ele foi atacar o Harry. Que ele foi matar o Harry, ele acabou ficando muito fraco e a alma soltou um pedaço da alma dele, que se prendeu num único ser vivo constante no local. Até então, só tem pedaços de situações que ligam, que remetem à ligação do Harry com o Voldemort. É o fato dele falar a língua das cobras, dele entrar na mente do Lord Voldemort, dele ter sensações de que ele é mal, de ter uma crise existencial, de que ele pode ser mal, não sei o que. Então, porque ele começa a achar que ele pode estar ficando parecido com o Lord Voldemort, que ele pode ficar tão mal quanto ele. E ele se sente mal por isso. E aí, nesse último livro, é extremamente revelador. É onde tem aquele combate, o combate mesmo, do Lord Voldemort contra Hogwarts. Porque ele ataca Hogwarts mesmo, os sequestradores, gigantes, aranhas, todos os seres que seriam das trevas, né, do submundo, eles estão apoiando o Lord Voldemort nisso. E enfim, o mais legal que eu achei desse último livro foi a conversa do Harry Potter com o Lord Voldemort, com o Dumbledore, quando o Voldemort mata o Harry Potter. Eu achei essa conversa, assim, super hilária. Foi esclarecedor, porque o Harry entendeu o porquê de cada coisa, que afinal de contas é ele, o principal, ele tem que entender alguma coisa. Então, ele entendeu por que tudo aconteceu, né? Por que ele foi atacado, o porquê de tudo isso. Na realidade, na Ordem da Fênix, tem uma coisa que não passa nos livros, nos filmes, na verdade. Teve uma profecia que foi feita de que 2 meninos nasceriam na época de julho e que um deles seria a ruína do Lorde das Trevas.
um não pode sobreviver enquanto um não pode viver enquanto o outro sobreviver. O Lord Voldemort descobriu essa profecia e ele foi atrás. Só tinham 2 garotos que tinham nascido. A profecia era que um garoto nascido em julho ia ser a ruína do Lord Dumbledore. Um não podia viver enquanto o outro sobrevivesse. Era mais ou menos isso. Só tinham 2 garotos que nasceram em julho. Esses 2 garotos eram nada menos do que o Harry Potter e o Neville Longbottom. Então a profecia poderia ser sobre qualquer um dos 2. Por isso que os pais do Longbottom eles foram atacados e foram torturados pela maldição Cruciatus. E eles, em momento algum, falaram nada, contaram nada pra quem quer que seja. E por isso que o Lord Voldemort foi atrás dos pais do Harry Potter, né? E o Harry Potter, ele não é tão dramático como no filme, que ele, vamos resolver isso de uma vez por todas, Tom. Da mesma forma que começamos, juntos. Não rola. Na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, o negócio é bem mais punk do que parece no filme. No filme ficou meio gay, vai. Sem ofender. Mas ficou meio estranho. Tipo, o Harry falando, vamos resolver como a gente começou, Tom, juntos. Não, assim, pra quem leu o livro e tal, não faz muito sentido, mas é um filme, é uma adaptação, então vamos entender. É uma adaptação, então não tem que ser perfeito. É suficiente. E então, é isso. Em resumo, é uma leitura que eu recomendo, realmente. A série inteira, os 7 livros, recomendo desde o começo. Independente de você ter visto o filme ou não, eles são muito interessantes, muito legais mesmo. Recomendo ler, principalmente para quem tá começando a gostar de leitura. Por quê? Porque é uma leitura fácil. É muito fácil. A leitura do Harry Potter é uma leitura muito fácil. Então, não é maçante, não é chato, você consegue ler os detalhes, você não tem que penar muito pra ler, né? Então, é bem legal, eu recomendo todos os livros desde o começo, pra entender direitinho como cada coisa acontece, porque o filme realmente não conta tudo, fica faltando um monte de pedaços do que realmente acontece, o que é extremamente compreensível, afinal de contas são adaptações. Então é isso por hoje, gente, muito obrigado, beijos, até mais.